Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs, casais preciosos da igreja em Ribeirão das Neves e também convidados. Hoje nós vamos dar continuidade a um livro, a uma leitura maravilhosa, e a leitura desse livro, Casamento, Raízes de Amor ou Raízes de Amargura. Hoje nós vamos desfrutar da crônica número 3. Palavra simples, atitude submissa e resultado glorioso. Esse é o título da crônica número 3. Esperamos que vocês gostem, desfrutem. Se vocês gostarem, dê o seu like. Amém? Não se esqueça e passe para os seus amigos, porque certamente tem alguém que está necessitando. Amém? Então vamos começar a desfrutar. Amém. Boa noite, eu sou a Conceição, esse é meu marido Hermógenes. Amém. Então vamos começar a leitura de hoje? Aleluia. Palavra simples, atitude submissa e resultado glorioso. Amém. Porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Esse versículo está em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5. A gente leu só a parte B. John, executivo do departamento de vendas de uma multinacional, era um grande homem diante de seu chefe e bem conceituado junto aos colegas de trabalho. Por ele, seu departamento foi grandemente abençoado pelo Senhor, fechando o ano com um valor de vendas muito acima do esperado. Por causa disso, ele foi promovido e ganhou o prêmio de melhor funcionário do ano. Mas havia um problema familiar, que suas realizações e renome não conseguiam resolver. Sentia-se frustrado e sempre que voltava para casa pensava: meu casamento está caindo aos pedaços e eu daria tudo para que houvesse paz em minha casa. Que fazer? A quem recorrer? No Antigo Testamento, há uma história semelhante a essa. Naamã era um comandante do exército do rei da Síria, que, apesar de ter obtido várias vitórias e de ser bem respeitado por seu rei e companheiros, possuía um sério problema. Era leproso. Vamos ler 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Deixei marcadinho. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Ao ouvir que poderia ser curado se estivesse diante do homem de Deus, o homem de Deus aqui nessa passagem é o profeta Eliseu. A gente pode conferir lá no versículo 8. Ao ouvir que poderia ser curado se estivesse diante do homem de Deus e após levar sua comitiva para vê-lo, esse comandante leproso ficou indignado por receber uma simples mensagem da parte dele. Então aqui nós vemos um comandante que era leproso e ele ficou indignado por receber uma simples mensagem da parte do homem de Deus. A expectativa de Naamã era que o homem de Deus fosse pessoalmente ter com ele, se pusesse de pé e invocasse o nome do Senhor, aí então moveria sua mão sobre o lugar da lepra e seria assim restaurada sua carne. 2 Reis, capítulo 5, 10 a 11. 2 Reis, capítulo 5, 10 a 11. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão,
e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Em vez disso, o homem de Deus apenas disse-lhe para lavar-se 7 vezes no rio Jordão. Orgulhoso, Naamã se foi indignado, sua atitude em nada ajudou para curar sua lepra. Porém, havia algumas pessoas íntimas de Naamã, seus oficiais, que de fato o respeitavam e amavam. Com bastante sabedoria e uma atitude submissa, chegaram-se a ele e disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Ajudado por essas palavras, Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e foi purificado. 2 Reis 5, 13 e 14. Vamos ler? Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Há várias lições nessa passagem das Escrituras que podem ser aplicadas ao casamento. Vocês estão seguindo direitinho? Então, há várias lições nessa passagem das Escrituras que podem ser aplicadas ao casamento. A lepra na Bíblia representa nossa rebeldia a Deus e a sua palavra. Não apenas somos rebeldes a Deus, como também aqueles que nos falam sua palavra e aqueles a quem Deus colocou como autoridade representativa sobre nós. Como resultado dessa rebelião interior, toda a nossa carne apodrece. Muitos casamentos hoje estão apodrecendo, principalmente por causa da lepra da rebelião. Muitos maridos são orgulhosos, rebeldes e ficam indignados porque o Senhor não age como eles pensam que deveria agir. Só pensam em suas realizações. Querem viver por si e para si mesmos. Muitas esposas, por sua vez, não se submetem à palavra de Deus, e muito menos aos maridos. Procuram conselhos de várias pessoas, porém não dão valor nenhum ao que Deus lhes fala. Querem que seus maridos se submetam ao Senhor, porém elas não querem se submeter a eles. Vivem como 2 leprosos, atirando suas próprias carnes um no outro. Além disso, hoje muitos pensam como o comandante leproso, que seus problemas só podem ser resolvidos se alguma coisa extraordinária acontecer e se alguém muito especial vier até eles. Mas a maneira de Deus é bastante simples. Deus tão somente quer que creiamos em sua palavra e a pratiquemos. Consoante a palavra do homem de Deus, foi isso que curou o leproso. Ele ouviu a palavra e obedeceu. A palavra de Deus é simples e somente ela pode nos renovar completamente. Se obedecermos a ela e praticarmos o que é mostrado nela, nosso casamento será sempre novo, cheio de adoração a Deus e cheio de paz. Vamos ler também os versículos 17 e 19 de 2 Reis 5. 2 Reis 5, 17 e 19. Disse Naamã:
Se não me queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Versículo 19. Eliseu lhe disse: vai em paz. Amém. Então aqui nós vemos um contexto, uma situação, e prevaleceu a palavra do Senhor. Amém? Amém. Enchei-vos do Espírito. Amém. Qual é então a orientação de Deus para os casamentos que estão apodrecendo? Que fazer para o nosso casamento ser como novo e cheio de paz? Nós podemos ler isso em Efésios, capítulo 5, versículo 15. Efésios, capítulo 5, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios. Como Naamã no início, procurai compreender qual a vontade do Senhor. Versículo 17. Vamos ler também o versículo 17. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém. Vamos ler também o versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Amém. Precisamos. Leia. Me perdi aqui. Precisamos nos lavar nas águas do Espírito. A maneira de sermos enchidos do Espírito é falando entre vós com salmos, louvando de coração ao Senhor com hinos e dando graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. São os versículos 19 e 20. De Efésios 5. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos praticar não somente uma vez, mas 7, isto é, tantas vezes quantas forem necessárias, até nos submetermos completamente à palavra do Senhor. Pelo fato de os oficiais de Naamã se submeterem à palavra de Deus e terem falado uma palavra que veio do Espírito, Naamã foi levado ao Espírito e também se submeteu à palavra. O marido no Espírito irá levar a esposa ao Espírito, uma esposa submissa irá levar o marido a se submeter ao Senhor. Amém. Então, graças ao Senhor, nós vimos aqui no início, o título é Palavra Simples, Atitude Submissa e Resultado Glorioso. Nós vimos a situação de John, um executivo, tinha uma grande capacidade empresarial, né? Ganhou o prêmio de melhor funcionário do mundo, mas tinha um problema muito sério, que era o seu casamento, né? E nós lemos no início que o seu casamento estava caindo aos pedaços. E aí, o que fazer nessa hora? Né? Qual que é o passo? Qual que é a solução para uma situação tão complicada? E aí nós vimos a situação de Naamã, né? Que nos ilustra de uma maneira também bem simples. E se nós compararmos a posição de Naamã com a de John, que era o executivo, Naamã ele era um comandante do exército do rei da Síria. E ele obteve muitas vitórias, né? O império sírio foi amplamente, né? Cresceu amplamente, e ele era muito cotado entre o povo. Mas ele tinha um problema, ele era leproso. E aí ele ficou sabendo que o homem de Deus poderia curá-lo. E aí o que ele fez? Ele foi até o homem de Deus.
E o que ele esperava, né? Nós lemos aqui, o que ele esperava que o homem de Deus fizesse? Que viesse até ele e impusesse as mãos sobre ele. Ele seria curado. Mas qual foi a resposta do homem de Deus para ele? A resposta do homem de Deus para ele foi que ele entrasse e se banhasse no Jordão 7 vezes. E aí ele achou o quê? Muito simples, né? Entrar no Jordão 7 vezes, sair, eu vou estar curado? Uai. Muito fácil. Eu sou o comandante, eu preciso de alguém para chegar para mim com autoridade, tal. Mas ele foi curado. Mas por que ele foi curado? O segredo está aí. E ali entre ele tinham pessoas que ouviram e o ajudaram. Essa é a questão, tá vendo? Ali no meio tinham pessoas que o ouviram e o ajudaram de uma maneira simples. Nós vimos no contexto, né? Ajudaram de uma maneira simples, ou seja, se tivesse sido uma coisa mais difícil, ele certamente ia, é isso aí que eu quero, mas como foi uma coisa simples, ele simplesmente não considerou, né? Desconsiderou. E aí ele ouvindo aquilo, certamente ele, interiormente, ele ficou o quê? Constrangido. É como se falasse, então eu vou fazer isso. E aí quando ele saiu, na última entrada no Jordão, ele saiu, ele estava o quê? Curado. Às vezes o casamento está indo buraco abaixo. É carne para tudo quanto é lado, muita lepra. E aí em vez de ir até o Senhor, ter comunhão com o Senhor, abrir o coração para o Senhor, se derramar na presença do Senhor. Porque às vezes o Senhor tem uma palavra o quê? Simples. Mas ao invés disso, procura outras maneiras, outros meios, achando que isso ou aquilo pode resolver, às vezes complica cada vez mais. Nós precisamos ter o quê? Um coração simples. Ser simples. A melhor coisa para nós sermos ajudados pelo Senhor, concernente à nossa vida pessoal, concernente à nossa vida familiar, é nós sermos simples. Amém. Se eu sou complicado, eu vou trazer complicação para minha esposa, eu vou trazer complicação para minha casa. É a mesma experiência. É a mesma situação dela para comigo e para com os filhos. Então nós precisamos o quê? Ser simples. Nos submeter ao arranjo do Senhor. E a primeira pessoa que nós precisamos buscar é quem? É o Senhor, para ter comunhão. Aí quando há submissão, tanto da parte da esposa como da parte do marido, o espírito é exercitado, nós vimos o operar da palavra de Deus na nossa casa. Aí tem como Deus nos curar, né? Nos fazer voltar ao espírito. Ó Senhor Jesus! Amém. Então, o título dessa crônica é muito interessante. Fala, palavra simples, atitude submissa e resultado glorioso. A palavra de Deus, ela é simples. Às vezes a gente quer uma coisa muito miraculosa, uma coisa assim, né? E Deus é tão simples, Ele fala para a gente umas coisas assim tão simples, por exemplo, invocar o nome do Senhor, falar, ó Senhor Jesus. Amém. Mas aí o que acontece? Nós temos essa atitude submissa de nos submeter, ouvir o que o Senhor falou e nos submeter, o resultado vai ser glorioso, como essa experiência, né, de Naamã. O John falou assim, meu casamento está caindo aos pedaços e eu daria tudo para que houvesse paz na minha casa. Que fazer? A quem recorrer? Então, esse pensamento que o John sempre tinha quando ele voltava para casa, isso, para mim, me mostrou que ele estava preocupado com a situação do casamento dele. Verdade. Com o rumo que estava o casamento dele e que ele precisava de ajuda. Então, esse é o primeiro passo, é você perceber que tem uma dificuldade e que você precisa de ajuda. Amém. Não é? Então, depois, a gente vê que o Senhor vem e fala uma palavra. Como que o Senhor fala essa palavra? Através do homem de Deus. O que é o homem de Deus hoje, né?
São aqueles profetas, aqueles que falam por Deus. Aleluia. Falam o quê? Falam a palavra de Deus. Porque o profeta, ele não fala o que ele pensa, o que ele acha. Ele fala o que a palavra de Deus diz. Não é? Então, quando ele vem nos ajudar através da palavra, através de uma mensagem, ele está passando para nós a palavra de Deus. Então, tem uma coisa que, 2 pontos, né, que eu percebi, né, que a gente precisa. A gente quer falar assim, né, o que fazer? Igual o John perguntou, né? O que fazer? Quem que eu procuro? Então, a gente primeiro precisa procurar compreender qual é a vontade de Deus. Porque Deus tem uma vontade. Então, você considera lá no seu casamento, a vontade de Deus é que você fique brigando com a sua esposa, que você fique brigando com o seu marido. A vontade de Deus é que você durma num quarto, seu marido durma no outro. Será que é essa? A vontade de Deus é que vocês se separem. Será que é essa a vontade de Deus? Então, primeiro, pergunta, qual é a sua vontade, Senhor? Qual é a vontade de Deus? E a vontade de Deus está na palavra. Verdade. Leia a Bíblia, pesquisa, investiga na Bíblia para saber qual é a vontade de Deus para o seu casamento. Né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é se encher do Espírito. Amém. Se encher do Espírito, cantando, orando, louvando ao Senhor. Porque quando você está cheio do Espírito Santo, tudo fica mais claro para você, Amém. tudo fica limpo. Não é? Toda dificuldade é dissipada. Então, o John, ele percebeu que precisava de uma ajuda. O Naamã também percebeu que precisava de uma ajuda. E aí ele lembrou que quem podia ajudar ele? Não é? Quem que pode me ajudar nessa situação? Aí ele ficou sabendo que o homem de Deus, ele curava, podia curar. Então, ele foi lá no homem de Deus. Mas quem é que curava de verdade? Era o Eliseu ou era Deus? Era Deus. Está vendo? Então, quem curava era Deus. Então, simplesmente, a palavra que Eliseu mandou para ele fazer, Deus ia operar ali. Verdade. Não é? Aí ele ouviu, ele não queria obedecer a princípio, né? Porque ele era um orgulhoso. Mas, depois que ele foi ajudado pelos seus companheiros ali, ele percebeu. Ele falou, puxa, é verdade, né? Uma coisa tão fácil, tão simples, e eu não vou fazer. E aí foi lá e fez. E o resultado foi glorioso, foi a cura. Irmão, irmã, amigo que está nos ouvindo nessa noite, se você está com dificuldade no seu casamento, vá até o Senhor. Amém. Vá até a palavra do Senhor. Amém. Com certeza Ele tem Amém. aquela palavrinha-chave para você. Aleluia. E se você ouvir, se submeter a ela, o resultado, eu posso falar para você, vai ser glorioso. Amém. Todas as pessoas Amém. que praticam isso, que têm essa prática de ouvir Amém. a palavra, praticar, se Amém. submeter, tem uma resposta gloriosa, Amém. sabe? Tem uma experiência que depois pode contar, né? Aleluia. É um testemunho realmente da salvação de Deus. Amém. Vamos fazer uma oração que está Aleluia. aqui no livro. Eu queria que você aí de casa orasse junto comigo. Tá bom? Senhor Jesus, eu desejo mudar. Senhor, eu preciso de Ti e preciso de Tua palavra. Senhor, fala comigo. Senhor, reconheço que muitas vezes sou rebelde contra Ti. E por minha causa, meu cônjuge não muda. Senhor, me perdoa. Senhor, ajuda-me a simplesmente crer em Tua palavra e a colocá-la em prática. Senhor Jesus, ajuda-me a entrar no Espírito e a banhar-me no Espírito. Senhor, te dou graças pelo meu casamento. Amém. Faça essa oração. Creio que você fez aqui junto conosco. Você pode fazer também depois sozinho, né? Lá, se quiser se ajoelhar no seu quarto. Amém. Não é? Bem você e Deus. Então, nós estamos terminando hoje, né? A nossa crônica. Só um pontinho rapidinho. Nós de coração, né? Desejamos a todos os casais, né? Irmãos e irmãs, né? Amigos. A nossa oração é que vocês sejam casais felizes, né? Assim como nós somos. Amém. Apesar de tantas dificuldades, né? Que nós passamos até hoje, no nosso viver, na nossa vida
matrimonial, né, no arranjo da casa, né, na educação dos filhos e tantas outras coisas, nós podemos dizer que somos um casal feliz. Amém. Nós podemos dizer isso. Amém. E nós gostaríamos que você voltasse o seu coração ao Senhor e também pudesse dizer isso. Fale para o Senhor. Eu Amém. e a minha esposa somos um casal feliz. Proclame isso na sua casa, proclame no seu trabalho, proclame andando, proclame aonde você estiver. Tome posse disso. Invoque o nome do Senhor, invoque com força, com vontade, com simplicidade de espírito. E lá do mais íntimo do seu interior, fale: eu e a minha esposa somos um casal feliz. Amém. É isso que nós desejamos para você e também é isso que o Senhor também deseja, né? Ficamos alegres com isso, ficamos alegres de estar aqui, né? Amém. Jesus ama você e sua casa. Amém. Lembre-se disso. Amém. Amém? Amém. E se você tem problema, lembre da palavra de hoje, Aleluia. né? Procura quem pode te ajudar e, a palavra de Deus, que está disponível para todo mundo. Aleluia. Bom, se você ainda não está inscrito no nosso canal da Igreja em Ribeirão das Neves, se inscreva lá, Amém. dê um joinha para nós, né? Também espalhe aí para os seus amigos, vizinhos, para eles ouvirem também essas palavras que podem transformar Aleluia. a vida da pessoa, né? Amém. Às vezes uma pessoa vem se queixar com você, então fala para ele, lá no canal da Igreja em Ribeirão das Neves, eu ouvi uma mensagem que é muito boa, ouve lá. Amém. Tá bom? Dá o like aí para nós. Amém. E que o Senhor abençoe a sua casa. Amém. Em nome de Jesus. Aleluia.